Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje a gente vai continuar com o nosso tema Cartas da Prisão e a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo da Carta de Efésios. Então já pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho para você fazer as suas anotações, pega o seu café, o seu chá, seu achocolatado, seja o que for, e vem aprender com a gente, tá? Se você não viu o vídeo da aula passada, a gente deu um panorama sobre o assunto, tá? A gente falou quem que foi Paulo, falou um pouco do seu ministério e falou também sobre as 4 cartas de forma bem panorâmica, as 4 cartas que ele escreveu dentro da prisão. Se você não viu o vídeo, dá uma procuradinha aqui no YouTube para você aprender também um pouquinho mais. Bom, gente, então, continuando, o Rodrigo já deu essa introdução geral do que a gente vai falar e também a introdução sobre a vida de Paulo e um pouquinho do tema central de cada livro. Então a gente vai começar estudando nos próximos dias o livro de Efésios. Provavelmente vai ser um capítulo por aula, a menos que tenha um capítulo muito grande, a gente pode fazer uma aula mais longa ou dividindo as aulas. Mas hoje a gente vai começar em Efésios, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução do livro e o capítulo 1 inteiro. Bom, na introdução, o autor é Paulo, e eu coloquei 2 passagens que mostram o próprio Paulo, ele se autodenominando enquanto escreve a carta. A data ela foi provavelmente escrita em Roma, entre 60 e 64 depois de Cristo. O Rodrigo falou da prisão de Paulo, em que ele acabou escrevendo essas 4 cartas. Tem alguma divergência na literatura, tem alguns teólogos que defendem que provavelmente ele pode ter escrito estando em Éfeso e não em Roma, e aí se ele escreveu em Éfeso seria alguns anos mais cedo, mas no geral a gente acaba concordando que foi provavelmente escrito em Roma. O ministério de Paulo, ele passou a sua 3ª viagem missionária em Éfeso, então ele passou 3 anos lá. Na primeira visita ele foi lá, só deu uma passada, e depois ele passou 3 anos plantando igreja e fortalecendo os irmãos de Éfeso. Em Atos 19:10 está a passagem que fala disso. E o contexto histórico, o que o povo de Éfeso enfrentava dentro daquela igreja era a grande divisão que tinha entre os judeus e os gentios, né? Então, tinha uma certa, como posso dizer, eles tinham uma crença de que o gentio era muito inferior aos judeus, que os judeus eram um povo superior aos gentios e tudo mais. E Paulo, com essa carta, ele quer mostrar a unidade da igreja, então ele quer mostrar que Cristo é um só, a igreja é um só, tanto o gentio quanto o judeu, para Cristo é um só, como se fosse o mesmo povo. Então tinha esse certo preconceito e o foco de Paulo era fazer com que esse preconceito fosse sanado. E um texto-chave que a gente pode falar é Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Isso. E aqui uma frase sobre o livro de Efésios, que diz assim: Efésios é uma carta empolgante em sua visão teológica acerca da abrangência dos propósitos de Deus em Cristo para a igreja. Ela é pastoralmente afetuosa e espiritualmente sensível em seus conselhos, e ela tem um tom pacífico e com frequência transborda prontamente em alegre adoração. Essa frase é do Max Tanner, que é um teólogo batista britânico. Então, diferente de várias outras cartas, cartas em que Paulo estava sendo um pouco mais rude com a igreja, dando mais exortação, mais ensino, essas cartas na prisão em geral são cartas mais de louvor a Deus, de agradecimento, de felicidade de Paulo em relação à igreja. Aqui a gente tem a localização da cidade de Éfeso para se situar. Aqui é Israel, né? Aqui Jerusalém. E Paulo então foi seguindo essa trajetória na sua 3ª viagem, passando por Antioquia da Síria, que era o lugar onde a igreja, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, passando por Tarso, aqui também passa por Derbe, por Listra, Icônio, algumas cidades que tem no livro de Atos. Passa por Antioquia de Pisídia, que aqui foi um lugar que Paulo sofreu bastante. É uma passagem que uma passagem que fala que Paulo nessa região ele foi apedrejado e foi jogado para fora da cidade como se ele tivesse morto. Então Paulo sofreu bastante em Antioquia da Pisídia. E depois ele partiu para Éfeso. E Éfeso está localizado na atual Turquia hoje. E ao redor de Éfeso tem várias outras igrejas que a gente conhece do livro de Apocalipse, né? A Esmirna, a Laodiceia, a Tiatira, são todas igrejas ao redor. A própria igreja de Colossos também está perto dessa região de Éfeso. E aqui mais pro lado a gente tem Corinto. Então são cidades ali bem próximas, Filipos aqui em cima. Então essa região foi o foco da 3ª viagem de Paulo.
Agora falando um pouquinho da cidade de Éfeso, como eu tinha dito, era localizada na atual Turquia, era considerado um dos principais centros urbanos e comerciais do Império Romano, então Éfeso era considerada a quarta maior cidade da época. Ela vinha acompanhada de Roma, Corinto, Antioquia e outras cidades muito importantes da região. Isso se dá pelo fato de que era uma cidade que era portuária, e isso faz com que todas as viagens que fossem de Corinto para a região da Galácia, para a região oriental do Império, tinham que passar por Éfeso. Era um lugar muito comum e era um lugar muito habitado, muito famoso. Também era um lugar de grandes monumentos históricos. A gente tem como, por exemplo, o templo da deusa Ártemis, que era considerado a sétima maravilha do mundo antigo. Então era um lugar muito importante para pessoas devotas da religião grega. E Éfeso perseguia rigorosamente o cristianismo no geral, perseguiu rigorosamente Paulo. E aqui eu coloquei essas duas passagens em que Paulo ele retrata a sua perseguição lá em Éfeso. E essa segunda passagem aqui, 2 Coríntios, mostra que diversas vezes também Paulo ele ficou preso na cidade de Éfeso. Bom, depois dessa passada mais introdutória no livro e na cidade de Éfeso, a gente vai entrar agora no capítulo 1 de Efésios. O capítulo 1 de Efésios, ele começa, o versículo 1 e 2, com as saudações iniciais de Paulo. O Rodrigo vai ler pra gente. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então, essa saudação inicial de Paulo, que era muito comum em suas epístolas. A segunda parte do capítulo 1 está do versículo 3 até o versículo 14, que é basicamente Paulo louvando a Deus pelas bênçãos espirituais que a gente tem em Cristo. O Rodrigo vai ler pra gente. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou pela vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Isso. Então aqui Paulo ele faz esse agradecimento, quase esse hino de louvor e gratidão a Deus pelas bênçãos espirituais que a igreja recebe de Cristo. E quais são as suas bênçãos? Primeiramente, a gente tem o amor de Deus por nós antes da fundação do mundo. Então aqui no versículo 4 ele diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então a primeira bênção que tem aqui pra gente é que Deus nos amou. E esse amor é um amor que não é um simples amor, mas ele deixa claro que é um amor antes da fundação do mundo. Então antes de tudo existir, Deus já sabia, Deus já havia nos amado. Que mais? Aqui Paulo também ele coloca como bênção espiritual a eleição divina também antes da fundação do mundo. Tem aqui no versículo 4 que eu acabei de ler, no versículo 5, Paulo diz assim: ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. No versículo 11 e 12 diz assim: além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Então, outra bênção que a gente tem, outra bênção que Paulo deixa claro aqui é a respeito da eleição divina, o fato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo, o fato de Deus ter
ter nos escolhido para essa salvação. E ele ainda deixa claro o porquê, qual que é o propósito da eleição, por que Deus nos escolheu. Tem aqui a terceira bênção, que é o propósito dessa eleição, que é para que a gente seja santo e irrepreensível. Está aqui no versículo 4, que ele diz: antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, a escolha de Deus, a eleição, ela tinha um propósito. E esse propósito é a santidade. Ele nos chamou para sermos santos e sem culpa. Deus não nos escolheu porque Ele sabia que a gente ia ser santo e sem culpa, mas a gente só é santo e a gente só é irrepreensível porque o propósito final da eleição de Deus foi nos tornar santo. E isso é uma outra bênção espiritual que a gente tem. E é demais ver como Deus quer trabalhar nas nossas vidas, né? Não é só porque a gente teve um encontro com Jesus Cristo que venha do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. Aí a própria Bíblia já fala, né? Que é pra gente ser santos e irrepreensíveis, né? Pra gente retornar para o plano original de Deus, né? Quando Deus criou o ser humano, para o ser humano ser santo e irrepreensível, para ser bênção nas mãos do Senhor, né? Para ser algo perfeito, né? Por conta do pecado, a gente acabou se desviando disso tudo, mas quando Jesus Cristo vem, Ele traz essa restauração completa, para que a gente seja santo e irrepreensível. E quando a gente pensa que Ele nos chamou para ser santos, a gente tem que lembrar das três principais características da santidade e da santificação, né? Eu até coloquei aqui essa passagem em 1 Coríntios 1 e 2, que diz assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nossos irmãos Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aqueles que Ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui Paulo fala que o próprio Deus havia santificado os irmãos de Corinto, né? Então aqui Paulo fala que o próprio Deus santificou a igreja de Corinto. Mas a gente pensa, poxa, na igreja de Corinto estava uma bagunça, né? Uma coisa que eles não estavam era santos, porque todos os problemas que você podia imaginar tinha em Corinto. Então tinha incesto, tinha promiscuidade, tinha imoralidade sexual, tinha facções, uns queriam ser de Apolos, queriam ser de Cefas, outros queriam ser de Paulo. Era uma igreja muito imatura, era uma igreja que não sabia usar os dons espirituais, era uma igreja que estava fazendo uma bagunça durante a ceia. Então a igreja de Corinto era uma igreja, de certa forma, um tanto quanto bagunçada e cheia de heresias e problemas que estavam acontecendo lá dentro. E mesmo assim Paulo fala que o próprio Deus havia santificado a igreja. Então a gente lembra disso como uma santificação posicional, que significa, a partir do momento que eu declaro a minha fé em Cristo, a partir do momento que eu confesso a Cristo como meu Salvador e o Senhor da minha vida, eu sou declarado santo por Deus. E ali é uma santificação posicional. A partir dali, eu sou santo. E é aí que começa a nossa santificação progressiva, que é a santificação nosso dia a dia, né? Que é uma obra do Espírito Santo, sem a qual ninguém verá a Deus. Então a gente tem a santidade posicional e a santidade progressiva, que é o que a gente passa dia a dia. E o próprio Deus nos chamou, nos escolheu para que nós fôssemos santos nesses dois sentidos também. Tanto no sentido primeiro, inicial, quanto no sentido diário. E a gente tem a santificação final, que eu acabei não colocando aqui, mas é aquela de que quando o nosso corpo corruptível se revestir de toda a incorruptibilidade e a gente vai ter um novo corpo e morar no novo céu e na nova terra, que a gente vai ser santo no processo final. E a quarta bênção espiritual que Paulo coloca aqui é a nossa adoção como filhos, o que nos faz herdeiros. Aqui no versículo 5, diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E no versículo 11 ele fala sobre a herança. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Então, uma outra bênção é o fato do próprio Deus ter nos escolhido para nos adotar como filhos. Nós não éramos filhos legítimos e Deus, pela sua graça e misericórdia, nos adotou como filhos e nos fez herdeiros. E a grande pergunta que a gente fica é: herdeiro do que, né? Então, a Bíblia deixa claro a respeito do que a gente é herdeiro. Isso está em Mateus, o versículo 25, do 31 ao 34. Mas antes, Rodrigo, você lê para a gente Romanos 8, do 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos,
mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito. Somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. E versículo 18, 19 e 23. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nossos corpos. Então, uma da nossa herança é a glória futura, que está guardada para a gente, e a outra está aqui em Mateus 25, do 31 ao 34, que diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são bem abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Então, Deus nos escolheu para ser adotado como filhos e para termos esse direito da herança, e a herança é justamente aquilo que a gente espera do nosso futuro. A gente espera a glória futura, a gente espera o novo céu e a nova terra, a gente espera o reino de Deus que vai ser implantado na nossa terra. Então, isso são heranças que Paulo louva a Deus pelo fato da gente ter, e todas elas se dá exclusivamente pela graça. A gente não tinha merecimento nenhum, e Deus nos escolheu para ser santo, nos escolheu para nos adotar, nos escolheu para ser herdeiro, e glórias a Deus por essa escolha. E é legal que Paulo ele vai de um extremo ao outro, né? Ele começa falando que antes a gente era escravo, e na cultura romana, escravo era tipo o lixo da civilização. Escravo não tinha nem nome, não tinha nem identidade, né? Era quase um objeto, né? E Paulo fala assim, né? Vocês foram de escravos, agora vocês são chamados filhos, né? Vocês foram adotados por Deus. E quando a gente tem a adoção, até no contexto da época, a adoção era você vir um filho legítimo ali para você continuar uma linhagem, né? Para você continuar algo ali na família, né? Você recebe o nome da família que você foi adotado. Então tem um valor muito grande. Paulo fala assim, ó, antes de vocês que eram escravos, né? Vocês não eram nada, agora vocês recebem até um novo nome, né? O nome da família de Deus, né? Então é algo muito forte, algo muito profundo. Continuando aqui, a gente tem a quinta bênção espiritual que Paulo cita, que é a graça e a redenção de Deus derramada sobre nós. Está no versículo 6 até o 8. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente, ele derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. E a escravidão era uma prática que era frequente na cultura greco-romana, e todas as pessoas entendiam o que Paulo estava falando. Quando Paulo estava falando que Cristo comprou nossa liberdade, não era à toa. Porque para um escravo na época era muito difícil que ele fosse livre, era algo praticamente impossível ele se tornar livre durante a sua vida. E ele só conseguiria isso se fosse por meio de uma compra, comprando a sua própria liberdade, que também se tornava algo impossível porque ele não conseguia o dinheiro suficiente para isso, já que ele não tinha os meios financeiros. Então, quando Paulo fala que aqui o próprio Deus comprou nossas liberdades por meio de Cristo, a pessoa entendia que a nossa escravidão era imensa. Nós éramos escravos e era impossível que a gente se libertasse disso se não fosse o próprio Deus nos comprar pelo sangue do seu Filho. E nós éramos escravos também, e Paulo também fala aos Gálatas 5, do versículo 1, e depois o Rodrigo lê para a gente 1 Pedro 1, 18 a 19. Gálatas 5:1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. 1 Pedro 1:18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Nós éramos escravos da lei, nós éramos escravos do pecado,
e é graças a essa bênção espiritual que foi a graça, que foi a redenção, que veio por meio do sangue de Cristo, que nos comprou para que a gente fosse livre. Então essa é uma bênção espiritual que Paulo também louva a Deus. Aqui a sexta bênção espiritual que Paulo fala é de que nós temos a garantia da nossa herança eterna, que é o selo do Espírito Santo, que diz aqui no versículo 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então aqui é a última bênção espiritual que Paulo cita nessa passagem, pelo menos nesse trecho, é o selo do Espírito Santo, que é a nossa garantia eterna, a nossa certeza da salvação, é a certeza da nossa herança que nós temos graças à graça e misericórdia de Deus. Até que eu coloquei aqui como curiosidade a palavra selo, a palavra que Paulo usou aqui no selo, a palavra no grego esfragizo, que significa não somente um selo como se fosse uma marca do Espírito Santo, mas é um selo no sentido pertencer a alguma coisa. Então é um selo de posse, é um selo de propriedade, é um selo de pertencer a algo. Então a gente não somente é marcado, selado pelo Espírito Santo, mas esse selo garante que a gente é uma propriedade particular do Espírito Santo. Esse selo garante que a gente tem um dono e esse dono é o Espírito Santo. Então ele é a garantia da nossa herança. Cara, lembrei até da passagem lá do povo de Israel no deserto, que quando marcaram os umbrais da porta com sangue, né? Foram marcados ali, e o anjo da morte não entrou. E aí, dá pra fazer um paralelo legal, né? Tipo assim, poxa, quando chegar o dia da nossa morte, será que a gente tá com a marca de Cristo nas nossas vidas, né? Será que a gente tá realmente selados ali? Se a gente não tiver, é morte eterna, né? Exato. Continuando aqui, a gente entra no terceiro e último trecho desse capítulo, que é a oração de Paulo. O Rodrigo vai ler pra gente. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, o que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Isso. Então aqui Paulo ele faz uma oração pelo povo de Éfeso, pelos irmãos da igreja. E no final ele dá um leve spoiler do que ele vai falar mais no futuro dos livros, sobre a supremacia, a soberania de Cristo e o propósito de Deus por meio da igreja. E aqui na oração de Paulo ele começa agradecendo a Deus pela fé deles em Jesus e de seu amor pelo povo santo, como está aqui no versículo 15 e no versículo 16. Depois Paulo ele pede a Deus sabedoria espiritual e entendimento para a igreja, no versículo 17. Depois ele pede para que o coração da igreja, para que o coração dos irmãos de Éfeso seja iluminado, a fim de reconhecer a herança que Deus nos deu, no versículo 18. E continuando no versículo 19 até o 23, ele pede para que entendam e reconheçam a soberania de Cristo e o poder de Deus. Então ele pede isso no versículo 19 e ele continua falando sobre a soberania e a supremacia de Cristo. Eu gosto muito, cara, desse versículo, né? Fala assim, a partir do 21. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro, né? E a gente, enfim, a situação que a gente vive no Brasil, no mundo inteiro, o quanto de injustiça, o quanto de polêmica envolvendo governos, envolvendo presidências. E aqui Paulo vai direto na veia, né?
a gente tem que entender que o nome de Jesus Cristo, que o poder de Jesus Cristo está muito acima de qualquer governo, muito acima de qualquer autoridade, muito acima de qualquer poder. E é importante a gente entender. Imagina quando Paulo ele é preso, talvez ele pudesse até questionar assim, poxa, mas eu fui preso aqui pela autoridade romana, fui preso pela autoridade dos líderes judeus, dos líderes das sinagogas. Mas ele sabia que acima dessa autoridade está a autoridade de Jesus Cristo, que é muito soberana. Exatamente. E é incrível como Paulo ele faz isso, como você falou, dentro de uma prisão, né? As cartas de mais adoração e louvor a Deus que a gente encontra, Paulo ele preso. Pode ser até pelo fato dele já estar mais maduro, né? Espiritualmente, ele já tinha pelo menos aqui provavelmente 30 anos de ministério para mais. Então era uma pessoa mais madura em Cristo. Então ele mesmo na prisão ele deixava claro a adoração, o louvor que ele tinha a Deus. Ele era grato a Deus todas essas bênçãos espirituais que Deus tinha dado para ele e para a igreja. E por último aqui eu coloquei em quinto que a oração de Paulo em favor da igreja de Éfeso ela deve ser um exemplo para nós. Então cabe muito a gente pensar como tem sido a nossa oração em favor dos nossos irmãos, como que a gente tem orado em favor da ADU, da nossa igreja, ou até mesmo da igreja universal, da igreja que está ao redor do mundo. Então, que a gente possa pegar esses 4 exemplos aqui de Paulo e que a gente possa colocar na nossa oração, que a gente agradeça a Deus pela fé da nossa igreja, que a gente agradeça a Deus pelo amor que os nossos irmãos têm uns pelos outros, que a gente peça a Deus sabedoria para a nossa igreja, entendimento para a nossa igreja, sabedoria e entendimento para os nossos pastores, para os nossos líderes, para as pessoas que estão ao nosso redor, pedir para que eles reconheçam a soberania de Cristo, que a nossa igreja venha sempre adorar e glorificar a Jesus Cristo de maneira verdadeira, e para que a gente possa sempre reconhecer que Cristo é supremo. Então a oração de Paulo é para que todos reconhecessem que Cristo ele é Deus, que Cristo é supremo, que ele é supremo sobre toda a criação. Então essa deve ser um exemplo de oração para nós, para que a gente possa também orar pela nossa igreja e em favor dos nossos irmãos. E como conclusão esse capítulo, que eu acho um dos melhores capítulos da Bíblia, eu acho lindo essa passagem de Efésios, deixa 2 ensinamentos muito claros para a gente, 2 ensinamentos principais para a gente colocar em prática nas nossas vidas. E primeiro, assim como Paulo, a gente precisa louvar e agradecer a Deus diariamente, eternamente, pelas bênçãos espirituais que Ele nos deu, de maneira gratuita, de maneira abundante e totalmente cheia de misericórdia, mesmo que a gente não mereça. A gente tem que agradecer a Deus pelo amor que Ele tem por nós, porque antes da fundação do mundo Ele já tinha nos amado. A gente tem que ser grato a Deus pela eleição divina. Antes da fundação do mundo Ele já tinha nos escolhido, Ele tinha nos predestinado, Ele tinha nos chamado para sermos seus filhos e adotados. A santidade que Deus coloca em nós, então Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos chamou porque Ele sabia como a gente ia ser e como a gente ia levar a nossa vida, mas Ele nos chamou e por causa disso a gente é santo, a gente é irrepreensível, a gente é justificado pela graça e pelo amor de Deus. A nossa adoção como filhos, a gente tem que lembrar sempre de adorar a Deus por conta disso. Também pelo fato de sermos herdeiros da salvação de maneira graciosa, pela redenção que nós temos por meio do sangue de Cristo Jesus, pela graça que foi derramada sobre nós em abundância. A gente não merece absolutamente nada, e Deus ele nos amou e nos chamou de maneira graciosa, e pelo selo do Espírito Santo que nos torna propriedade dele, que é o penhor da nossa herança, que é a garantia da nossa herança eterna, que é o novo céu e a nova terra e a redenção final que a gente vai passar na vinda de Cristo. E por último, a gente tem também que ter o exemplo de Paulo, a oração de Paulo em nossas vidas. Então, lembrar de sempre orar nesse caráter comunitário. Sempre em nossas orações nós temos que lembrar de orar pelos nossos irmãos, orar pela igreja, orar pelos pastores, pelos líderes, por todas as áreas ministeriais da igreja, orar para que todos tenham encontro com Deus, orar para que todos reconheçam a supremacia de Cristo, para que todos tenham entendimento espiritual e para que haja sempre essa harmonia no nosso meio. Então esses são os 2 principais ensinamentos que a gente tem que levar dessa lição, desse primeiro capítulo de Efésios. Tem muito mais coisas que daria para falar de Efésios. Esse capítulo, eu particularmente, é um capítulo que eu acho maravilhoso, tem muita doutrina, tem muito ensino por trás dele, mas aqui a gente vai dar só uma passadinha por cima dos capítulos, algo mais prático, algo mais para a gente aplicar na nossa vida.
e deixando a parte mais ensino-teológica para outros momentos. E aí, aproveitando também, queria lançar o desafio para vocês de a gente meditar aí nessa semana, reler o capítulo 1 de Efésios e a gente dar uma meditada no capítulo 2 de Efésios para a próxima semana, no próximo vídeo que a gente vai lançar. Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje da EBD. Então, se inscrevam aí no canal, que a gente está com essa novidade do canal do YouTube do Ministério Jovem. Sigam também o nosso Instagram, que a gente já está começando a bombar as coisas no Instagram, jovens_adu. Então segue a gente lá, que a gente está todo dia postando os devocionais, postando conteúdo para edificar vocês, para edificar a gente nesse momento que a gente não pode estar aí na comunhão, não pode estar juntos, né? A gente quebra alguns paradigmas aqui, mas sempre evitando aí e vigiando. Gente, então meditem no capítulo 1 de Efésios, deem uma lidinha no capítulo 2 para o próximo vídeo, para a gente já poder estudar junto. Gente, brigadão, que Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado, Deus abençoe.